Mas uma coisa eu faço. Olha o que ele faz. O que Paulo está falando que faz. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo. Diga, eu prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O verso 15 fala: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos até aí. Posso pedir para você um carinho de fechar os olhos e colocar a mão sobre o seu coração? Fale aí na sua intimidade com o Espírito Santo. Diga para Ele: eu abro o meu coração nesse momento para receber a Tua palavra, Senhor. Eu não quero ouvir a palavra do pastor, de um homem, mas eu quero ouvir o Teu sinal. Quero ouvir do Teu coração para o meu coração. Por isso eu decido agora adentrar nas portas celestiais. Eu decido agora entrar, Pai, dentro do Teu coração para escutar a Tua voz. Fala comigo essa noite. Leva-me ao entendimento perfeito e à profundidade necessária dessa palavra. Que eu possa sair daqui e essa palavra possa, Pai, transformar o meu viver, mudar os meus valores, aquietar meu coração diante das vicissitudes. E essa palavra possa sim, Pai, em nome de Jesus, ser rema, ser direção para o alvo da vitória, da salvação eterna que eu quero ter em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, esse é um sermão de fundamentos. E fundamento bíblico é a base da vida do cristão. Existe um edifício sem fundamento? Esse prédio aqui, quando esses tempos nós fizemos um evento, falavam assim para mim: dá para nós colocar em cima 600 pessoas? Então a gente chamou um engenheiro, e o engenheiro falou: claro que sim, não tem problema nenhum, pode colocar muito mais. Ou seja, tem fundamentos. Então é por não conhecer e não praticar os fundamentos bíblicos do evangelho que muitas vezes nós vamos nos enredando de rede, como o peixe faz aí. O peixe não chega na rede e se enreda todo. Assim a gente vai se enredando nas brigas no matrimônio, a gente vai se enredando no trabalho, na corrupção, na mentira, na tragédia que tem sido a internet na área do vício sexual. A gente vai se enredando. É por não conhecer e não praticar. Não conhecer e não praticar. Duas colunas. Os fundamentos bíblicos, que muitos estão começando felizes na igreja e depois de algum tempo vão embora. É por isso que você está numa igreja de ensino. É por isso que você está numa igreja onde a gente tem uma premissa, que é fazer esses cursos que tem nas quintas à noite. É fazer os cursos da escola bíblica dominical, que reconhecidamente é difícil mesmo sair de casa, eu reconheço, mas você precisa entender o valor que isso tem para a sua vida, porque isso transmite fundamento, e quando transmite fundamento, você tem suporte para aguentar, com tranquilidade, com visão aberta, com o Espírito Santo no teu coração, os desafios do dia a dia. Se você não entende isso, você vai pular de igreja em igreja. Se você não entende isso, você vai se achar desconfortável com a primeira pegada que o pastor te der. Se você não entende isso, na primeira tentação, você vai ser usurpado por Satanás. Então eu quero que você entenda isso. É por subtração dos fundamentos na sua vida, ou seja, dos fundamentos da palavra de Deus, que a maturidade cristã, tão almejada por todos nós, que queremos ser maduros na fé, não consegue se sobrepor às nossas carnalidades. A carnalidade, ela vem o tempo todo tentar tirar de nós o lado espiritual. E então a gente não consegue sobrepor isso, porque a gente não tem fundamento bíblico. É por falta desses fundamentos que as pessoas se dizem convertidas e por qualquer dificuldade se retiram do evangelho
e se denominam desviados, ou então alguns, para não ser tão escandalosos, falam assim: não, eu sou desigrejado, mas eu creio em Deus. Só que crê em Deus e continua tendo a mesma vida de submundo, a mesma vida subtraída da santidade, a mesma vida subtraída do amor, a mesma vida individual, egoísta. Porque se não fosse assim, irmãos, com 40 milhões de pessoas, estou vendo o seu Hélio aqui, que até fez um grupo lá dos empresários na época da dificuldade, com 40 milhões de evangélicos, irmão, nós mudava esse país na hora, se nós todos tivéssemos esse conceito claro dos fundamentos. Por isso eu disse que essa palavra é uma palavra que pode sim te dar uma visão completamente diferente da vida, e pode te levar efetivamente a mudar a sua maneira de lidar diante da vida. Inúmeras pessoas têm desistido no meio da caminhada, por desculpas esfarrapadas, tipo, se doem pelos outros, se deixam machucar por causa de pessoas, não conseguem avaliar, por não ter fundamentos, não conseguem avaliar quem está falando para eles, por exemplo, quem está fazendo uma fofoca para essa pessoa. Eu sempre digo, quando a pessoa chegar a falar com você, olhe para ela e veja os frutos que ela dá, os frutos de amor no lar dela, os frutos de honestidade, os frutos de vidas. Como é a vida dessa pessoa? É uma pessoa extremamente próspera? É uma pessoa extremamente digna? É uma pessoa que conhece os fundamentos? É uma pessoa que vive os fundamentos? Então você tem que ouvir, senão você sai daqui. Então muitas vezes as pessoas não buscam os fundamentos bíblicos da salvação eterna, que os levaria à grande coroa da vida, chamada eternidade com Cristo. Eu quero, portanto, que você essa noite preste muita atenção e aproveite para reavaliar a sua conduta diária de fé, a sua disciplina, a sua perseverança como peregrino caminhante que eu e você somos. Estamos aqui caminhando rumo aonde? À eternidade. Vamos caminhando, todo dia um pouquinho, cada dia. Eu disse na oração outro dia, o pastor falou: nossa, está me assustando na oração. Deus, hoje temos um dia a menos de vida aqui na terra. Mas é verdade, cada um de nós tem um dia a menos hoje. Passou esse domingo, amanhã cedo teremos um dia a menos. E quem sabe alguns de nós talvez nem passemos essa noite. Como diz aquela canção: louco, não sabe que tua vida poderá ser chamada. Então é importante você analisar a sua disciplina, a sua perseverança como peregrino caminhante rumo à eternidade, no que tange a perseguir o seu alvo maior, de maior significância, de indubitável valor, de valor real, chamado salvação eterna. Diga comigo: fundamentos da Bíblia são para serem aprendidos e praticados. Uma coisa você não vai poder nunca acusar a congregação aqui, que é: nós não temos ensino. Temos muito ensino. Então aqui você pode aprender os fundamentos, você pode renovar os fundamentos, você pode o tempo todo estar atento aos fundamentos. O que Paulo estava dizendo a respeito dele nesse texto aqui? Ele estava dizendo que eu mesmo não alcancei tudo ainda, embora uma coisa eu faça, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Então Paulo está dizendo: olha, haverão lutas, e se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que além da revelação espetacular que Paulo teve em Damasco, além disso, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, e nesse encontro que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 12, está bem claro que ele foi sobrenatural, foi extraordinário o que aconteceu na vida dele. Agora, nós não oportunizamos o extraordinário e o sobrenatural, e isso é um fundamento. Eu e você precisamos parar para Deus. Eu e você precisamos parar para o Espírito Santo. Eu e você precisamos ouvir o que Deus quer falar, precisamos oportunizar que a palavra nos instrua, precisamos abrir o nosso coração, e então quando Deus fala conosco, embora muitas vezes seja um contraponto do que nós gostamos, nem sempre é aquilo que nós gostamos,
Então é importante nós entender. Opa, Deus está falando comigo, que não é bem o que eu queria ouvir. Porque normalmente Ele não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que Ele quer dizer mesmo. Ele fala o que você precisa ouvir. Obrigado, pastor. Ele fala o que você precisa ouvir. Ele não fala o que você quer ouvir. Em 2 Coríntios 2, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso? Ele pergunta. Não, ele está afirmando. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ou seja, é necessário que eu continue a testemunhar. Paulo está dizendo. Eu preciso testemunhar para vocês, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem, que era ele mesmo, né? Em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu nem sei, mas Deus sabe. O que eu sei é que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, novamente ele repete, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, indescritíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Mas ocorre só com o Paulo? Não. Quem esteve no culto da pastora Juliana, esposa do pastor Naia, o missionário, escutou aqui, ela dá o testemunho dela aqui, ela ficava bem aqui assim e falava, então eu tinha 5 anos de idade, e eu tive uma experiência extraordinária. Então como é que ele encarava a vida cristã dele? Um pouquinho antes dessa parte que ele fala que ele continua para o alvo, Paulo fala assim, olha, eu continuo para o alvo porque eu tive uma experiência extraordinária, sobrenatural com Deus, e eu era um homem que perseguia os cristãos, eu era um homem que desafiava todo mundo, eu matava mesmo, eu testemunhei a morte, eu ajudei a matar, eu segurei as vestes de Estevão na minha mão, eu fui um dos responsáveis pelo martírio de Estevão, mas eu tive uma experiência, e todos nós que estamos aqui, que recebemos Jesus no coração, temos a presença do Espírito Santo, que muitas vezes se cala dentro de nós, porque luz não convive com as trevas, então ele fica quietinho ali. Mas Paulo está dizendo assim, ó, eu encaro minha vida cristã da seguinte forma, o que para mim era lucro, está lá em Filipenses 3, ainda no 7, um pouquinho para trás do que você estava aí, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso ainda, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. A gente não consegue considerar nem o pecado como esterco, agora imagine nossas coisas, mas é bem por aí, meus irmãos, é você colocar a coisa da vida na carne aqui embaixo, e você colocar Deus aqui na sua vida, é só assim, não tem muita escolha, não é? É muito simples, mas muito complexo ao mesmo tempo, mas precisa tomar uma decisão, eu sigo para o alvo. Essas pessoas que foram por revisão de vida, vocês viram aqui nos testemunhos, todos voltaram impactados de lá e falaram, não, agora eu vou seguir meu alvo. Agora a gente vai arrefecendo, sabe arrefecendo? A gente vai, é como quando o carro da gente antigamente, hoje em dia não acontece mais isso, mas antigamente o carro fervia, não fervia? Aí a gente ia lá e achava um riozinho de água na beira e pegava uma latinha e jogava água no radiador e para arrefecer. Não era assim que fazia, seu Cabral? Para o radiador não aquecer, não ferver. E a gente vai vendo que está fervendo o motor da gente, mas a gente não coloca água. A gente não coloca a água do Espírito Santo. A gente não coloca a presença de Deus. A gente não coloca tempo para Deus. A gente não coloca fundamento. Se você não colocar fundamento, você não vai conseguir vencer as batalhas da vida. Eu quero que você diga para quem está do teu lado, se você não colocar fundamento, você não vai vencer as batalhas da vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
Quanto você está disposto a pagar para ganhar Cristo? Quanto do seu tempo você está disposto a gastar? Quanto você está disposto a levantar cedo para ler a palavra, estudar, sair de casa já com o devocional feito? Quanto você está disposto? É um pouquinho cada dia, mas é um pouquinho. Eu vejo aqui, por exemplo, sempre tem uma irmã que chega sozinha, o marido dela veio com ela no começo. De repente não veio mais, eu fico olhando para ela e eu falo, faltou fundamento. Faltou fundamento, não vem. Eu gostaria de ir lá e pegar ele, abraçar e beijar ele e dizer, venha, precisa vir, é fundamento. Agora mesmo perguntei para uma neném pequenininha que veio com a tia, cadê o papai? Ah, o papai ficou em casa, assistindo televisão. Eu falei, olha aqui, ó, fala assim para o papai, que o pastor fez assim para ele, ó. Prossigam para o alvo de acordo com o padrão de Deus. Prossigam para o alvo de acordo com o fundamento. Filipenses 3,17 fala assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Irmão, o que você tem que fazer? Observe aquele que vive de acordo com o padrão cristão mesmo, aquele que está dando frutos, aquele que independente de quanto tem de saldo bancário, consegue sorrir, aquele que independente das perrengues, das dificuldades, do desemprego, da situação difícil que o país está passando, consegue servir, consegue armar, consegue distribuir seu tempo. Eu falei para o irmão que está chegando na igreja, falou hoje lá atrás, conversei com ele antes, falei assim, às vezes a primeira coisa que a pessoa fala é do dinheiro. Não, mas eu não tenho dinheiro não. Não. Irmãos, não precisou dinheiro nenhum para ir lá no banheiro, tirar a calça do cara e sentir aquele cheiro, que depois nós tínhamos que limpar o banheiro, tínhamos que pegar o lixo, jogar lá fora, porque ninguém aguentava ali dentro, pegar desodorante e passar no banheiro. Não custou, só um pouquinho de buscar lá na farmácia, mas aquela coisa nada perto daquilo ali. Mas aquele momento que a gente viveu ali foi muito edificante para mim. Então às vezes não é o caso de você se preocupar com o dar, mas é o caso de você procurar nos servir, é você dar o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação, como por exemplo a pastora sugeriu agora às mulheres. Ah, mas eu tenho que ir lá. Eu vejo a pastora, ela vai na casa, nas zeladoras, porque lá na nossa rua mora só zeladores quase naquele prédio, mas ela vai de zeladora em zeladora e ela traz o carro cheio de zeladoras do prédio e as filhas da zeladora. Está fazendo o trabalho dela. Ou aquela zeladora vale menos que o dono do prédio onde eu moro? Não, o coração dela, a alma dela para Jesus é a mesma coisa. Então ela vai lá e traz todas aquelas zeladoras, ela fica ligando, vai poder ir hoje, ó, eu vou sair tal hora, quer que eu te leve de carona, depois eu tenho um jeito de trazer de volta. É servir, irmãos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Então observe o exemplo daqueles que são bem-sucedidos. Sabe o que é muito mais fácil? Você olhar o exemplo daquele que está andando com o carro que comprou com a corrupção, aquele que está andando com o dinheiro que não é dele, aquele que está andando usurpando as pessoas, aquele que está falando mal dos outros. É fácil. A coisa que agrada o coração de um homem é você escutar uma fofoca e depois poder repercutir ela. Em Colossenses 3,2 está escrito assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se você não decidir diante de cada situação perguntar para o Espírito Santo de Deus: Deus, o que eu faço aqui agora? Eu dou um grito para minha mulher ou eu baixo minha orelha? Eu dou um grito para o meu marido ou eu baixo minha orelha? Se você não decidir, você não vai conseguir colocar as coisas do alto acima de tudo na sua vida. E então você não vai vencer porque não tem fundamento. Agora, por que nós devemos prosseguir para o alto? Ainda em Colossenses, no capítulo 1, Paulo explica isso. Ele está mandando lá para os Colossenses uma carta, ele fala assim, ó, 12, verso 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então nós queremos o perdão dos pecados, sim ou não? Você quer o perdão do teu pecado, sim ou não? Você quer a salvação eterna, sim ou não?
Você quer então fazer parte do reino do Filho de Deus? Deixa a resposta para você. Agora, por quê? Eu quero fazer uma pergunta essa noite, que essa pergunta repercuta essa semana nos teus ouvidos, e que você possa ir para casa e meditar um pouco. Por quê? Diga comigo, por quê? Muitos deixam de lutar para chegar ao alvo. Por que que muitos deixam de lutar para chegar ao alvo? Primeiro, eles não conhecem ou não reconhecem quem são em Jesus. A gente recebe Jesus no coração, a gente passa a ser filho, não mais criatura. O pastor até fala isso quando a gente recebe Jesus. Você escutou o pastor falar aqui já muitas vezes. Mas a gente, no fundo, a gente tem uma sensação, porque a gente não vê o pé da gente quebrar. A gente não vê o cabelo arrepiar. Alguns até têm uma experiência extraordinária, mas a maioria não, porque Deus é muito sábio nisso. Porque provavelmente, se Ele me desse uma experiência extraordinária no dia que eu me converti, orgulhoso como eu era, eu ia sair me gavando para todo mundo, me exaltando, e provavelmente estava na valeta de novo. Então Deus foi muito sábio comigo, falou: fica quietinho aí, cara. Você pensa, só pensa que é. Foi bem assim que Ele fez comigo. Então o processo é assim, ó. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. 1 Pedro, você que trouxe a tua Bíblia aí, capítulo 2, versos 9 e 10, fala assim: vocês, porém, são, eu quero que você fale bem alto agora comigo, geração eleita. Diga comigo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Você é geração eleita, você foi escolhido, você foi chamado. Ou você quer ter a pretensão, escute, é a mesma coisa de eu querer ter a pretensão que eu estou aqui porque eu sou bom. Irmãos, você não pode querer ter a pretensão de que você escolheu Deus. Foi Deus quem te chamou, Ele mudou as circunstâncias da sua vida, Ele deu um jeito, Ele fez do jeito que Ele quis, e um dia Ele te trouxe para o culto das amadas, outro dia para o culto dos homens, outro dia trouxe não sei o quê, e para papai, outro dia você foi convidado por alguém, um dia desses Deus te pegou e falou: acabe com o espiritismo na tua vida, acabe com essa idolatria na tua vida, acabe com tudo e coloque Deus acima de tudo na tua vida, e acabou. E aí Ele diz assim: então agora você é a geração eleita, agora você é sacerdócio real, agora você é nação santa, agora você é povo exclusivo de Deus. E se você não entende que você é filho, e esse fundamento é fundamental, é especial, você é filho. E para que Ele te fez isso? Pedro continua no mesmo verso, no mesmo versículo, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Sabe, achar que você vive elegantemente, preocupada com o seu exterior, você está vivendo a luz? Não, você está vivendo as trevas. Você está fazendo hedonismo. Por que você fez, como é que chama aquilo no cabelo? Pinta o cabelo? Graças a Deus que pode, né, Clayton? Deixa pintar o cabelo. Falei hoje de manhã lá embaixo: deixa as mulheres pintar o cabelo. Porque antigamente os pastores não deixavam as mulheres nem pintar o cabelo. Acabava com os cabeleireiros, né? Deus o livre, está amarrado. Não tem nada a ver. Nada a ver. Deus não está olhando para o seu brinco, Deus não está olhando para a sua tatuagem, Deus não está olhando para a sua roupa, Deus não está olhando para nada disso, Deus está olhando para o teu coração. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: Deus olha para o teu coração. Olha o que diz o Pedro no verso 10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Levante tua mão direita com o pastor e diga assim: eu sou povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, chamado, escolhido para anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas para a sua luz.
Aplauda o Senhor Jesus. Mas eu quero que você diga bem alto agora, para que o inferno saiba que você vai dizer. Diga comigo: eu sou um cidadão do céu. Eu sou um cidadão do céu. Aleluia, eu sou um cidadão do céu. Aplauda o Senhor Jesus. Os escolhidos são do céu, os nascidos de novo são do céu, e esses entendem que são peregrinos aqui na terra. São peregrinos, vai passar 70 anos, 80 anos, 90 anos, quem sabe? Tomara que eu aguente uns 100 anos. Coitado dos meus filhos. Mas irmãos, são os peregrinos, vai passar. Essa vida de pecado que você está levando em situação conjugal, vai passar. O que você não pode esquecer é que você está semeando fora dos fundamentos. Enquanto você estiver semeando fora dos fundamentos, Deus é muito sábio e muito bom. Ele vai ter a maneira dele de te... Porque, segundo o Tiago, fala, tudo que você semeia, você colhe. Filipenses 3:20, no mesmo capítulo 3 lá, o Paulo continua falando, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele virá, ele vai vir, ele não avisa. Eu sempre peço que ele venha na hora do culto daqui do domingo à noite. Tomara que eu não fique aqui no altar e vocês vão. Já está louco. Segundo ponto, porque as pessoas, então o primeiro ponto é porque não conhecem ou não reconhecem quem são em Jesus. Diga mais uma vez comigo, eu sou cidadão do céu. Você entende por que a igreja escreveu esse ano na logo dela, no slogan dela para esse ano? Trazendo o céu na terra, firmando o céu na terra, como é que nós falamos? Estabelecendo o céu na terra, com fé, amor e coragem. Estabelecendo o céu na terra, porque nós somos cidadãos do céu. Para você entender isso, é acima dessa mentalidade mesquinha carnal. Segundo ponto, você entendeu então quem você é em Deus? Segundo ponto, as pessoas se distraem com as dificuldades do agora, porque tem sonhos, alvos diferentes do que a Bíblia preconiza e ensina nos fundamentos. Comece a criar sonhos que não estão de acordo, como eu fiz esses dias e caí do cavalo, que não estão de acordo com aquilo que o meu chamado. No Filipenses 3, 18 e 19, na sequência desse verso, é assim, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino dele, qual que é? Perdição. O seu Deus, com letra minúscula, é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A palavra, irmão, é fundamento. Não são leais a Deus e isso custa dinheiro, porque ser leal a Deus custa dinheiro. Muitas vezes tem que abrir mão de coisas. Ser leal a Deus custa amizades. Ser leal a Deus custa dedicação ao amigo Espírito Santo. Custa dedicação. Se você não se dedica, ele não entra. O Espírito Santo é assim, ó. Ele vem e se apresenta para você. Aí ele espera que você dê o teu passo. Quanto mais você vai para ele, mais você se atira nos braços dele, mais entrega, mais relação de amor, mais relação de rendição, mais você se sujeita a ele, mais sujeição, mais humildade, mais quebrantamento, né? Essa semana eu estava atendendo uma pessoa e falou, mas o que é quebrantamento, pastor? Eu falei, você pega um balde, e aí você enche ele de arrependimento, até a metade, arrependimento dos teus pecados. Aí depois você pega a outra metade e você enche ele de humildade. Aí se mistura tudo isso e chama isso de quebrantamento. Soma humildade e arrependimento. Quais são os seus valores? Onde você gasta o seu tempo? Onde você gasta a sua vida? Onde você gasta a sua energia? Atrás de um computador? Vendo bobeira do Facebook? Atrás de um computador vendo pornografia? Atrás de uma televisão? Claro, todos nós temos que ter lazer, eu entendo isso. É importante. Mas não pode trocar.
o Deus desse mundo, falou aqui, ó, vai levar você à perdição. Se o seu Deus é o estômago, se o seu Deus é os olhos, se o seu Deus é o seu orgulho, é vergonhoso. Se as coisas terrenas têm mais importância para você do que Deus, você está fora do fundamento. Lamento informar. Poucos pastores conseguem pregar isso, irmãos, porque é pegado mesmo. Mas irmãos, eu quero que vocês venham, tragam mais pessoas, nós vamos todos juntos para o céu. Não tem conversa, não tem xerelê, é a palavra. É a palavra. Agora, irmãos, eu garanto para você que se você estiver dentro dos fundamentos, Deus vai te abençoar, Deus vai te pegar no colo, Deus vai te cuidar, Deus vai cuidar do teu relacionamento matrimonial, Deus vai cuidar do teu relacionamento pessoal consigo mesmo, Deus vai fazer você próspero em todas as áreas da sua vida. Você pode aplaudir Ele por isso? Em nome de Jesus. Existe um terceiro ponto, meu Deus. Hoje você vai me perdoar, mas você vai ficar, vai até 10h30 esse culto, tá bom? Já vou avisar agora para não deixar ninguém com carência aí, tá? Amém? Só a pastora falou amém para mim. É isso, pastora, me ajude aí. Tá bom. Terceiro ponto. Então lembra lá? Vamos lá. Qual é o primeiro ponto que faz com que a pessoa deixe de lutar para chegar no seu alvo? Não conhece ou não reconhece quem são em Deus. Você aprendeu? Se distraem com as dificuldades do agora, com as coisas terrenas. Terceiro ponto, são presas no passado. Pessoas por carência, pessoas por machucaduras, pessoas por amarguras, por perdas financeiras, por traição, por falta de perdão, se prende no passado. Eu até tinha pensado, é que eu sabia que não ia dar tempo, eu falei, eu vou pegar 10 pessoas, vou citar 10 problemas do passado, e vou pôr 10 cordas, e vou ficar puxando eles aqui, para mostrar como é que as pessoas vivem, com 10 cordas ali, pesado, puxando, ai, 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 e a vida é tão pesada para mim. Larga isso, perdoa, deixa o passado para o passado. Sabe o pior? É que tem ganhos. A pessoa lembra dos ganhos. Nossa, quando eu tinha a Trisoja em Pato Branco, eu ganhava $1 milhão por ano. Agora sou pastor, só tenho que gastar. Meu Deus, vou levantar nervoso todas as manhãs, porque eu não ganho mais. Até agora que ganha. Agora que eu ganho. Porque agora eu estou sedimentando minha base para ir para o céu. Agora eu estou repartindo o que Deus tem me dado. É agora que eu ganho. Pessoas que estão presas no passado até pelos ganhos. Mas era tão bom aquela vida. Era tão bom meus pepinos do Egito. A minha cebola do Egito, com aquele cheiro de asco de faraó. Era tão bom naquele tempo que a gente vivia. Lembra daquele tempo? Ou então outros vivem assim. Lembra aquela vez? Porque mulher é terrível, né? Eu já contei para vocês como é que é, né? Aquela vez você não quis me dar aquela sandália amarela. Mas que sandália amarela, mulher? Fazia 17 anos que ela tinha visto. 17, irmãos. Ela tinha visto a sandália lá em São Paulo, nós morávamos lá, eu era menino ainda. Já estava com os cabelos brancos e a mulher estava ali atrás da sandália. Mas hoje é diferente, graças a Deus. Porque ela aprendeu os fundamentos. Amém, glória a Deus. Quarto ponto, vamos rapidamente aí. Quarto ponto, as pessoas têm a mente fechada. Diga comigo, pessoas têm a mente fechada. Como disse o pastor Gustavo, semana passada na palavra, eu falei para ele que ia encatar na palavra dele aqui, ó. Cauterizados. Foi o que ele falou. Precisa haver uma profunda mudança de mentalidade. Muito bem. Você viu os 4 pontos que te levam a parar de pensar no alvo principal, que é a salvação eterna. Agora, qual deve ser então o seu posicionamento? Vamos rapidamente ver isso. Da sua mente, abra a sua mente. A mente de um crente que sabe que tem um alvo a alcançar. Nós somos crentes em Deus, nós cremos. Tem alguém aqui que não crê que Deus existe? Todos cremos que Deus existe. E então, se nós cremos que Deus existe, qual deve ser a nossa atitude para esse Criador dos céus e da terra? Diga comigo, fé incondicional.
Esse é o primeiro ponto. Fé incondicional. Enquanto não decidirmos buscar o céu, acima de tudo, abrindo mão das consolações efêmeras dessa vida terrena, não estaremos preparados para dar início à caminhada da santidade. Você precisa primeiro fazer como Paulo falou, para mim tudo é esterco. Quando eu comecei a olhar para o pecado que eu fazia, eu falava para mim mesmo, que miserável homem eu era. Que nojo eu tenho de mim. Que nojo eu tenho do pecado. Como é que eu fui me submeter a isso? Como Satanás conseguiu me enredar dessa forma? E é isso que eu quero ensinar para você. Você precisa decidir olhar para o pecado do passado, para o pecado do presente, olhar para o pecado com nojo dele. Diga comigo, eu tenho nojo do pecado. Aí a pessoa vive pecando, tem sempre cheio de irregularidades, cheio de brechas para Satanás. E ela não quer que ele depois destraçalhe o casamento dela. Filipenses 4:1 diz assim: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, está falando lá para os filipenses, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Fé incondicional, firme no Senhor. Permaneçam assim, firmes no Senhor. Levante mais uma vez sua mão direita para a gente gravar bem isso. Diga, eu preciso permanecer firme no Senhor, com fé incondicional. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. É por meio deste evangelho, está lá em 1 Coríntios 15:2, por meio deste evangelho que vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente, desde que? Diga comigo, desde que? Olha só, desde que, sempre tem uma condicionante na Bíblia, né? Desde que, se, porém, vocês se apegarem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Por que você crê se você não se apega na palavra? Paulo está falando isso. Segundo ponto então, primeiro, fé incondicional. Essa é a base da estrutura. Segundo ponto, mente aberta para a voz do Espírito Santo. Mente aberta para a revelação da palavra. Mente aberta para a revelação de Deus. A glória de Deus, elas vêm para a sua vida, para a minha vida, pela revelação. Pastor, mas eu nem sei o que é isso. Não tem problema, venha para as escolas bíblicas da igreja na quinta noite, venha para a intimidade, por exemplo. Você vai conhecer profundamente isso. A glória de Deus precisa se manifestar através da tua vida. Precisa exalar esse perfume de Jesus, como o pastor ensinou aqui. 1 Coríntios capítulo 2, quero ler 3 versos. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito, letra maiúscula, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, olha só, quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Não, diga mais alto, diga eu tenho a mente de Cristo. Diga uma terceira vez, diga eu tenho a mente de Cristo. Amém, eu tenho a mente de Cristo. Se o Espírito Santo, portanto, vive em nós, por que nós temos agido como se ele não vivesse? Se eu tenho a mente de Cristo. Então, vem o terceiro e último ponto, como base da sua estrutura, para você entender, para se manter em relação à caminhada para o alvo. Mente ensinável, diga comigo, mente ensinável. Sabe, mente ensinável com paciência e perseverança. Irmãos, não é porque você aprendeu hoje aqui que você está caminhando para o seu alvo, que amanhã cedo as coisas vão mudar. Amanhã cedo virão as dificuldades normais, as tentações normais, os problemas normais. Mas eu e você precisamos viver de maneira digna. Nós precisamos ler,
nós precisamos estudar, nós precisamos meditar, nós precisamos ruminar a palavra de Deus. Se você não se embebedar da palavra de Deus, os fundamentos não vão ficar arraigados e haverá momento de queda. Mas que nós queremos conquistar essa cidade para Jesus? Amém? Então nós precisamos ter os fundamentos bíblicos bem claros na nossa cabeça. Colossenses 10, 11 está escrito assim, Colossenses 1, 10 e 11. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando de toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, é inadmissível que uma pessoa depois de 2 anos de convertido, ou pelo menos recebeu Jesus, conheça pouco a palavra. Nós precisamos entender que nós temos que conhecer Deus. Como é que você vai amar alguém que você não conhece? Quando você se aproximou da sua namorada, do seu namorado, da sua esposa, hoje seu esposo, ou de alguém que você realmente amou na vida, o que você fez? A primeira coisa foi conhecer. Que nem diz a pastora, eu não sabia que ia casar com o cavalo, pensei que ia acabar com o príncipe, mas tudo bem. Mas acabou conhecendo, teve que dar uns faconaços para cortar o homem, mas ajeitou. Mas você precisa entender que você tem que conhecer Deus. Se você não conhece, como é que você vai amar Deus? Como é que você vai colocar Ele acima de tudo? Se você não conhece das belezas, das grandezas, do que Ele pode fazer, das virtudes dEle, do Criador dos céus e da terra, você só crê, eu creio. Não, precisa aprofundar, porque senão você não vai parar de usar a roupa inadequada, você não vai parar de usar, de praticar o pecado, você não vai parar porque você não ama Ele, você só vai fazer a santidade valer na sua vida quando você ama Ele. O pecado vai ser anulado na sua vida quando você ama Ele. Se você não amar Ele de uma forma extraordinária, sobrenatural, você não vai vencer a batalha do pecado. Você não vai segurar a sua língua, você não vai parar de fazer fofoca, você não vai parar de mentir, você não vai parar de um monte de coisa. Mas se você decidir amá-lo acima de todas as coisas, e para amá-lo precisa conhecê-lo. E para amá-lo precisa conhecê-lo. Crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Isso, para que a glória dele se manifeste, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Intimidade. Coração desarraigado, coração desprendido das coisas deste mundo. Somente quando nada, diga comigo, nada. Não é alguma coisa, não, é nada mesmo, irmão. Prender o nosso coração neste mundo. Nem pessoas prenderam o nosso coração nesse mundo. Nem bens prenderam o nosso coração nesse mundo. Nem realizações. Mas somente Deus seja a nossa única consolação. Só as coisas dele ocupem o principal lugar em nosso coração. Diga comigo, só então poderemos dizer que estamos de fato adentrando nos fundamentos do Evangelho de Cristo. Ô louco, pastor, é assim mesmo? É assim mesmo. Só quando as coisas do mundo não têm mais valor do que Deus para você. Só quando as coisas do mundo não têm mais valor do que tua intimidade com o Espírito Santo. Só quando você não abre mão do teu altar de adoração no teu coração ao Criador do céu e da terra. Então nós poderemos dizer que estamos de fato adentrando nos fundamentos do Evangelho, na pureza e na santidade, onde Deus reside, onde Deus age, ouve e decreta o derramar da glória dEle. Então Ele nos conduz para o alvo maior, que é, irmãos queridos, a vida eterna com Cristo. Se você assim agir com perseverança, pode vir, pastora. Se você assim agir com perseverança, como um atleta que persegue sua vitória, com energia, com dedicação. Agora na Olimpíada lá, vocês viram, tem passado umas reportagens nas televisões, dos caras que estão se preparando para a Olimpíada.
Os caras não comem o que não é para comer. Os caras levantam a hora que é para levantar às 4 da manhã para praticar o esporte. Os caras fazem um monte de desafios para vencer e chegar na Olimpíada e competir. Sabe o que nós queremos? Nós queremos um evangelho fácil, um evangelho que concorde com a abominação do pecado. Nós queremos um evangelho que, se não nos agradar, se não encher o meu coração de promessa, eu não vou no outro domingo no culto. Irmãos, você não vai encontrar isso aqui. Talvez eu tenha que ficar sozinho, nem minha família queira ficar aqui, mas quando eu vier pregar aqui, eu vou pregar o evangelho puro. Irmão, não tem esse negócio. Agora, se você decidir entender o que eu estou falando para você, que você precisa conhecer Deus para amá-lo, e amando-o, você vai receber a glória dele na tua vida, então tudo vai mudar. Então o teu negócio vai ser próspero, então o teu casamento vai ser próspero, então a tua saúde vai ser próspera, então a tua vida vai ser linda, você vai ser luz para as pessoas, você vai ser sal para a terra, você vai poder levar milhares de pessoas contigo para o evangelho, e o galardão vai estar anotado no livro da vida. Então você chegará ao alvo, como um atleta que se prepara para a Olimpíada. Você vai ganhar a salvação eterna, vai habitar na eternidade com Deus. É pelo poder de Jesus, onde tudo isso começa. Tudo isso começa, a gente estava separado de Deus. Sabe, Colossenses 21, 23 fala assim, no capítulo 1: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, que nós vamos comemorar agora aqui, ó, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse é o poder extraordinário da fé que nós cremos. Livres de qualquer acusação. Inculpáveis. Agora no 23 tem um de novo. Desde que continuem alicerçados e firmes nos fundamentos da fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, é isto que nós festejamos aqui, é isso que nós anunciamos aqui, é isso que nós comemoramos aqui na ceia, é isso que nós memorizamos aqui. Aqui e agora, ao cearmos uns com os outros e com Cristo, presente neste lugar, para tocar nossas vidas, nós vamos comemorar isso que Paulo ensinou em Colossenses, que agora somos diante dele com o coração arrependido. Opa, com o coração arrependido, diante dele, inculpáveis, livres de qualquer acusação.